O deputado federal Eduardo Bolsonaro e seu parceiro, o ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, se reuniram com membros da Secretaria do Estado dos Estados Unidos na véspera do encontro entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado estadunidense Marco Rubio. Eduardo teria pedido para que o governo dos Estados Unidos não recue das exigências para a retirada do tarifaço. Vamos trazer mais detalhes desse encontro aí agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, então eu vou trazer a Sofia Labanca aqui na tela para contar essa história para a gente. A Sofia que está no @Lente Vermelha. Você pode seguir a Sofia nas redes sociais. Também, se quiser me seguir, eu estou no @lu.junior também. Sofia, mais uma ação do Eduardo Bolsonaro tentando aí sabotar os bons frutos aí entre o Brasil e os Estados Unidos. Pois é, né? Os bons frutos aí gerados depois que o Lula e o Trump se encontraram na conferência da ONU e falaram que rolou um clima, e depois teve aquele telefonema entre os dois, e que foi feito tudo assim, de maneira mais secreta possível para evitar justamente interferências aí como de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, mas depois que veio a público era meio que inevitável. Eles ficaram sabendo. Ficaram sabendo também que haveria uma reunião, houve, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas que houve uma reunião do Mauro Vieira, nosso chanceler, com o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, hoje. Então, ontem, dia 15, eles resolveram fazer uma reunião aí de surpresa, pegou todo mundo de surpresa quando o pessoal ficou sabendo já tinha acontecido essa reunião, com funcionários do Departamento de Estado, ou seja, com funcionários aí do Marco Rubio. Vamos pegar aí lá para CNN Brasil, que eles falam um pouquinho sobre essa reunião. E aí, a CNN, né, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí o Caio perguntou se Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal, e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo, o timing, ele é especialmente, como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing. Pois é, timing especialmente cruel. Por quê? Porque vamos e convenhamos, é para sabotar a reunião de hoje. Era para sabotar a reunião de hoje. Não tem como não negar isso a essa altura do campeonato. E daí a gente fica, mas afinal de contas, o que eles conversaram nessa reunião? A gente tem aí alguns bastidores trazidos pela Bela Megali, lá no Globo, né? Os bastidores da reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos antes da agenda com o ministro de Lula. Vamos pegar aqui a parte que nos interessa. Segundo aliados Eduardo, a dupla teria comentado em tom irônico que há uma, aspas, narrativa de que Trump ama Lula. O deputado federal e seus aliados apostam em Marco Rubio para que o governo americano mantenha as exigências impostas ao Brasil como condição para reverter o tarifaço de 50% sobre produtos nacionais. Entre elas, uma possível anistia que beneficie o ex-presidente Bolsonaro. Vou ler de volta. Apostam em Marco Rubio para que o governo americano mantenha as exigências impostas ao Brasil. Ou seja, eles estão querendo que o Brasil perca. Eles, assim, tipo, qualquer brasileiro a essa altura ia querer que os Estados Unidos fizessem o mínimo de exigência possível. É o melhor para nós. Eles querem que eles mantenham as exigências. Ou seja, eles querem que o Brasil perca. Que fique bem claro. Quando disserem, não é sabotagem. É sabotagem o nome disso.
Como informou a colunista Malu Gaspar, aliados tanto de Lula quanto de Bolsonaro avaliam que o diálogo entre o petista e o Trump minou a influência de Eduardo sobre a Casa Branca. E por aí vai. Que a gente já vai voltar no histórico. Ok, então uma das coisas aí que eles falam seria para anistia para o pai dele. Só que eu vou dizer uma coisa para você, Lúcio. Eu tenho minhas dúvidas se é realmente isso que o Eduardo está buscando. Por que eu digo isso? Vou trazer uma outra coluna aqui, agora a coluna do Paulo Capelli, lá no Metrópolis, que fala o seguinte: Eduardo Bolsonaro prevê que Estados Unidos viabilizará candidatura ao Planalto. Não é possível. Não é possível isso. O deputado Eduardo Bolsonaro planeja se lançar à presidência da República no próximo ano, mas a investigação que tramita no STF ameaça seus planos, tendo em vista que uma condenação o deixaria inelegível. Há aliados, Eduardo diz não temer a inelegibilidade, pois avalia que os Estados Unidos atuarão de forma a viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto. O deputado sustenta que ministros do STF estariam atraindo para si novas sanções à Casa Branca caso condenem por coação no curso do processo. O parlamentar é acusado de articular punições a magistrados na tentativa de alterar o curso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Eduardo argumenta que as sanções foram definidas por Washington, não por ele próprio, e prevê reação do governo Trump caso o Supremo avance para condená-lo. Ele não quer a liberdade do pai dele, ele quer ele ser presidente. Ele realmente está acreditando que os Estados Unidos vai comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal para viabilizar a candidatura dele. Bateu o desespero, né? Não é possível. Não é possível que ele realmente ele ache delírio, que isso vai acontecer. É delírio. Eduardo, o Trump não se importa com você. O Trump se importa em conseguir os interesses dele. Você e o seu pai são única e exclusivamente a escada que ele usa para chegar lá. No momento que ele vê que ele consegue os objetivos dele sem vocês, ele descarta sem pensar duas vezes, Eduardo. Enfim, é isso, Lúcio. Daí a gente poderia falar aqui sobre a reunião que aconteceu entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio. Essa reunião já aconteceu, a gente está falando aqui, são 5h33 da tarde do dia 16 de outubro. A reunião começou às 3 da tarde, ela já terminou, só que até o momento a gente não sabe o que aconteceu. Está planejada aí o Mauro Vieira ele vai falar sobre como foi essa reunião. Todos os órgãos de imprensa nesse momento estão esperando começar isso. Provavelmente vai acontecer durante a nossa live, então no momento que estamos gravando esse corte aqui, para você que está assistindo o corte, a gente ainda não tem informações, a gente já sabe que a reunião aconteceu, já terminou, mas ainda não temos informações sobre o que aconteceu nessa reunião. Perfeitamente. Assim que a gente souber todas as informações, a gente vai fazer mais um corte para trazer todos os detalhes sobre isso. Provavelmente devem sair, inclusive, mais colunas, né, trazendo todos os detalhes dessa reunião. Agora, de fato, Sofia, me parece, e aí a gente sai da parte noticiosa e entra na parte de opinião, me parece realmente que o Eduardo Bolsonaro ele está tentando uma última cartada. Porque ele sabe que não vai ter como liberar o pai dele. Ele sabe que o governo, ou deveria saber pelo menos, né, que o governo Donald Trump utilizou isso como uma pauta a favor para pressionar o Brasil em outros objetivos. O interesse dos Estados Unidos sempre foram outros, não foi exatamente o Bolsonaro. Inclusive, mesmo numa eleição de 2026, seja qual for o candidato da direita, os Estados Unidos tende a apoiar via governo Trump. Então, Bolsonaro não é necessariamente a peça dos Estados Unidos. É uma. Se não der essa, vai um Tarcísio, vai um outro. Né? E para o Eduardo Bolsonaro isso é horrível, porque ninguém da família Bolsonaro quer largar o osso. Né? A família Bolsonaro quer alguém Bolsonaro à frente, porque eles demoraram muito para chegar num patamar de destaque na política brasileira, sempre foram baixo clero. E aí, por N motivos, né, Bolsonaro conseguiu se lançar como um candidato viável, venceu uma eleição presidencial, agora eles não querem mais voltar etapas, né? Então, me parece que o Eduardo Bolsonaro
está tentando uma última cartada, que seria mais ou menos uma interferência dos Estados Unidos, como a qual está planejando, ou pode estar planejando, os Estados Unidos na Venezuela. Mas os cenários são muito diferentes. São muito diferentes. Politicamente falando, economicamente falando, de relação até, relação internacional também é muito diferente. Né? Então, me parece só desespero mesmo. Né? Então, acredito que a era do bolsonarismo focado na família Bolsonaro pode estar se encerrando. Isso não quer dizer que a extrema-direita esteja enfraquecendo. Isso não quer dizer que o bolsonarismo como essência, como contexto, esteja finalizado também. E é isso que a gente tem que cuidar, porque vão surgir outros nomes, vão surgir outros caminhos. A extrema-direita promete vir muito forte em 2026, mesmo com um candidato que não tenha hoje, né, o capital político do Bolsonaro, mas que possa construir durante o ano que vem. Inclusive, a gente comentou, né, Sofia, nos bastidores, sobre uma pesquisa que colocava o Lula a 50 e tantos % acima nas intenções de votos do Tarcísio. Isso de um ano para frente pode mudar muito, porque tem muita coisa. Né? Então, é claro que é bom, é ótimo, é legal, bacana, mas a gente tem que ficar de olho para não entrar num clima de já ganhou, porque o ano que vem vai ser pauleira. Vai mesmo. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião, sem deixar aí de baixar a guarda, gente. A gente tem que continuar de orelha em pé, porque essa galera não vai parar por aí. Grande abraço, até a próxima.